Eu sou Maria Antónia, sou de licenciatura base da área do Serviço Social, onde trabalhei quase 20 anos na área do Serviço Social, em diversas áreas, na área da educação, na área dos idosos e gerontologia, na área da toxicodependência, na área social, e trabalhei muito também com pais na área da formação parental, na Casa da Praia, no Centro Dr. João dos Santos, que foi onde fiz a minha tese de licenciatura sobre a parentalidade, e depois mais tarde nas pós-graduações e mestrados sobre os vários modelos parentais. Sempre foi uma área também que me interessou bastante. Como é que cheguei até aqui, até ao programa Treino de Inteligência Integral? Nos últimos 14 anos tenho feito um profundo caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ou seja, eu tive um teratoma e depois desse teratoma quis perceber qual era a origem emocional dessa minha doença, porque é que o meu corpo me estava a pedir, porque é que o meu corpo tinha chegado até esse limite. E então fiz esta jornada ao longo dos últimos 14 anos, fiz esta jornada ao meu mundo interior para conhecer mais sobre o meu corpo, para conhecer mais sobre como é que este meu cérebro funciona, como é que estas minhas emoções funcionam, e tenho feito um profundo trabalho de treino deste meu corpo emocional, deste meu corpo mental e deste meu corpo físico. Então é algo que tenho vindo a integrar diariamente na minha vida, de forma sistemática, práticas de autocuidado. Como toda a gente na vida, também tenho problemas e situações que a vida me vai apresentando como bastante desafiantes, mas através destas práticas tenho conseguido até agora não recorrer a ansiolíticos nem a antidepressivos. Então tenho percebido que Portugal está já estatisticamente visto que Portugal é o país com maior toma de ansiolíticos e antidepressivos ao nível europeu, e estes números são bastante preocupantes. E depois de estar a trabalhar durante 3 anos em escolas públicas com mais de 500 crianças, com mais de 20 turmas, a dar aulas de filosofia para crianças e também a dar aulas de arte, som e movimento, as crianças diziam muito que sentiam raiva ou sentiam ansiedade. Então este projeto foi naturalmente surgindo, não só das minhas práticas diárias que eu faço comigo mesma, mas também do terreno, de perceber que temos muitos professores cansados, exaustos, alguns em estado de burnout e depressão. Temos pais também no stress e na luta da sobrevivência do dia a dia, o que faz com que muitas vezes também nem sempre estejam tão disponíveis para a parentalidade, e temos crianças muito ansiosas. Então todo este cenário que estamos a vivenciar, não é, hoje ao nível macro, e toda esta situação que estamos a viver no mundo, que é efetivamente caótica, urge nós estarmos num lugar de verdadeiro autocuidado e termos ferramentas para conseguirmos cuidar de nós, a partir de um lugar de uma efetiva saúde mental, porque na verdade o que está aqui cada vez mais frágil é a nossa saúde mental, não só a nossa, mas também das crianças. Então é assim que nasce este programa, Treino de Inteligência Integral, e este programa neste momento está nas escolas, em 2 agrupamentos. Está no agrupamento Francisco Simões e no agrupamento Mirador da Alfazina. Neste momento nós estamos com crianças do pré-escolar até ao 4º ano, ou seja, neste momento estamos em 12 turmas. A nossa intenção é podermos levar o treino de inteligência integral
a cada vez mais ciclos, ou seja, desde o pré-escolar até ao 12º ano. Porquê? Porque consideramos que estas são sementes para a vida, ou seja, a intenção é que as crianças possam desenvolver em si inteligência emocional, autoconhecimento e consciência do seu corpo, para que possam depois usar estas ferramentas quando forem adultos. Ou seja, que não tenham, o nosso grande objetivo é que estas crianças não tenham que recorrer a ansiolíticos e a antidepressivos, porque já estão munidas de ferramentas de autocuidado, ao nível de respiração, ao nível de meditação, ao nível de autoconhecimento, autorregulação emocional, porque na verdade todas estas ferramentas vão ser essenciais para todas as áreas da sua vida, ou seja, para a área relacional, quando tiverem maridos, filhos, esposas, ao nível profissional, ao nível familiar, da rede de amigos. Então, haver esta base de inteligência emocional, onde a criança vai se tornar um adulto que sabe comunicar, que tem empatia, que sabe resolver conflitos, que sabe comunicar a partir de um lugar seguro, com autoestima, com amor próprio e com confiança. Este é o treino, por isso é que nós chamamos de treino de inteligência integral, ou seja, que estamos a treinar as emoções, o conhecimento do corpo e o conhecimento do nosso cérebro e como é que funcionam os nossos pensamentos. Neste momento estamos eu e mais uma outra facilitadora, mas temos o curso de Educação Integral, que vamos lançar agora a 3ª edição, e este curso tem como intenção chegar a pessoas que queiram tornar-se facilitadoras do treino de inteligência integral, porque a nossa intenção é polinizar, é disseminar esta metodologia do TI, onde estamos a dar aulas ao lado dos professores, ou seja, os professores estão connosco e a nossa intenção também é cuidar de quem cuida, a nossa intenção também é, ao lado dos professores, podermos oferecer estas ferramentas para o seu próprio autocuidado e também para que eles depois possam dar continuidade com as crianças. Este curso de Educação Integral tem como intenção, então, formar mais facilitadores, esses facilitadores do TI que poderão estar pelo país fora, não é? A facilitar em vários contextos educativos, mas também tem a intenção, no primeiro nível, da pessoa fazer um caminho de autoconhecimento, ou seja, de a pessoa conseguir trabalhar as suas emoções. Então, qualquer profissional de educação, seja assistente operacional, ou psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, psicomotricista, ou qualquer mãe ou pai, pode frequentar este curso de Educação Integral, desde que tenha essa vontade de aumentar a sua inteligência emocional, de se conhecer e de treinar este lugar das emoções e treinar estas 3 inteligências. Esta é a grande intenção do curso de Educação Integral, é fazermos o treinamento destas 3 inteligências. É com técnicas muito simples. No curso nós temos técnicas muito simples que são logo aplicáveis no dia-a-dia, essas práticas de autocuidado, ou seja, logo a partir do primeiro dia do curso as pessoas começam a ter ferramentas para praticarem logo no dia a seguir, quer consigo próprias, quer também com as crianças, ou seja, vão sendo dadas algumas dicas e algumas ferramentas práticas para depois também poderem começar logo a aplicar com as crianças. Nós vamos já começar no dia 10 de abril, a 3ª edição, já aconteceu a 1ª e a 2ª edição, vamos agora lançar a 3ª e pronto, e também têm todas as informações no nosso site, que é o treinodeinteligenciaintegral.pt. De quem está aqui presente, se quiserem colocar alguma questão, podem colocar aqui nos comentários, ou se quiserem fazer algum comentário,
eu consigo vos ler agora e pronto, e depois vamos também ouvir aqui a nossa Michelle, que nos vai trazer aqui um tema muito pertinente e muito importante para os nossos dias de hoje. Vou só aguardar aqui um minutinho para ver se alguém tem alguma questão. Se ninguém tem nenhuma questão, eu convido-vos, se vocês quiserem, nós temos uma comunidade de educação integral. Essa comunidade de educação integral, estamos no YouTube, estamos no WhatsApp e estamos também no Telegram. Essa comunidade nós costumamos colocar posts diários de autocuidado para que as pessoas possam sentir inspiração de autocuidado do corpo, da mente e das emoções. Então, se alguém quiser fazer parte deste grupo, será muito bem-vindo. É só enviarem uma mensagem no privado e depois eu envio o link do WhatsApp ou do Telegram para poderem pertencer a essa comunidade de educação integral. E assim sendo, não havendo ninguém com questões, eu vou adicionar aqui a nossa Michelle. Então, bem-vinda, Michelle. Apresento-vos esta linda mulher com quem eu tive o prazer de começar este projeto. Aqui a Michelle foi uma semente germinadora do TI. A Michelle trabalhou durante 9 anos também como professora nas escolas públicas. Trabalha atualmente como terapeuta da Ayurveda, com a astrologia. E tem uma enorme sensibilidade, quer para as crianças, quer para os adultos, neste processo de desenvolvimento humano. Então foi por isso que eu convidei a Michelle para lançarmos aqui este primeiro ciclo de lives, até porque a sua sabedoria enriquece-nos sempre. Por isso, bem-vinda, Michelle, e obrigada por estares aqui. E o tema que nós trazemos é um tema que se fala hoje muito. Eu escuto muito os pais e escuto muito as crianças a dizerem, os professores, aliás, os professores e os pais a dizerem que as crianças hoje em dia estão muito desafiantes, que estão muito intensas, muito difíceis. Alguns, inclusive, dizem que antigamente as crianças não eram assim, que não eram tão desobedientes ou que não eram tão rebeldes. O que é que, na tua experiência, o que é que tu achas que está realmente a acontecer com esta nova geração de crianças? Muito grata pelo teu convite. É um prazer imenso colaborar com o treino, porque eu sinto que é uma via que está a abrir, é uma estrutura que está a abrir caminhos exatamente aos pais, à comunidade escolar, e que é muito importante exatamente para nós nos permitirmos começar a lidar bem com esta nova geração. Eu começaria, se calhar, respondendo a uma outra pergunta, que é o que é uma criança? Não é? Em última instância, vou começar a usar a minha linguagem, é uma alma jovem, acabadinha de encarnar nesta terra, a precisar de orientação e, ao fim e ao cabo, de integração no seu ambiente. Não é? E esta nova geração, eu sinto que ela vai responder, de alguma forma, à própria evolução tecnológica que nós temos vivido nos últimos anos. Tudo na natureza é equilíbrio. E se nós vivemos numa sociedade em que a tecnologia progride a olhos vistos, em que o foco está cada vez mais centrado no desenvolvimento da inteligência do hemisfério esquerdo, é natural que, como resposta, a natureza traga humanos, almas, cada vez mais sensíveis. E eu sinto que estas crianças começam por surgir a partir desse contexto, olhando assim para um contexto macro, não é? de causalidade. E efetivamente nós começam a nascer já de alguns anos para trás, não é? Isto é um tema que já está a ser estudado, crianças cada vez mais sensíveis, com uma sensibilidade emocional muito apurada, que conseguem captar muito bem o ambiente, perceber rapidamente o estado emocional das pessoas à sua volta
e precisamente por isso tendem a reagir também de forma muito intensa a tudo o que é um campo que está à sua volta, em que eventualmente existe tensão, em que eventualmente existe alguma incoerência ou sensação de injustiça. Estas crianças são sensíveis, só que isto não quer dizer que elas sejam frágeis, não é? Elas têm, acima de tudo, um sistema de percepção muito mais aberto, de uma forma diferente de sentir e de responder ao mundo. O que também começa a pedir, esta geração começa a pedir que nós possamos abrir ambientes mais conscientes, mais humanos e mais atentos. Tu que também és consteladora, não é? E eu sinto que hoje em dia existem ferramentas que começam a ficar acessíveis à maior parte das pessoas, do público em geral, em que há um convite para que os pais e a comunidade se comecem a trabalhar interiormente para começar a conseguir lidar melhor com estas crianças. Se há coisa à qual estas crianças não reagem bem, é aos pais cada vez mais ausentes em função da emergência da tecnologia. E vou-te deixar continuar a fazer as perguntas, não digo tudo logo de uma vez. Olha, outro tema que aparece muito nas escolas são as crianças com déficit de atenção, ou seja, com muita dificuldade de concentração, com muita dificuldade de estarem sentadas numa cadeira, e os professores, e quer não só os professores, mas os pais também se queixam em casa que elas são realmente muito inquietas. E este é quase um padrão muito comum, tanto que já há crianças a serem medicadas, não é? Já é muito comum ver crianças a tomar Ritalina ou a serem diagnosticadas com os TDAHs, entre outras coisas, e vê-se também muitas crianças com autismo, os neurodivergentes. O que é que tu, da tua experiência, como é que tu enquadras aqui este cenário que está a acontecer? Uhum. Eu diria que é um tema que é importante abordar com muito sentido de equilíbrio e com muita sensibilidade, porque aqui depois existem valências muito distintas na forma como o tema é observado. Eu vou usar a minha lente e a minha experiência também em facilitar a terapia da criança interior e a lidar com adultos com esse contexto, não é? E onde eu tive a oportunidade de observar que, se por um lado o déficit de atenção é de facto uma condição que está estudada, é real e que muitas crianças lá está, são acompanhadas com, com especialistas, ao mesmo tempo eu sinto que cada vez mais começam a emergir, começa a estar patente que o ser humano está a querer desenvolver os tais 90% de inconsciente que contém outras qualidades de inteligência e que estão finalmente a aflorar e por exemplo, no contexto de ti, muitas vezes, lembro-me que nos falámos de trazer o tema das nove inteligências de Gardner, o que traz esse contexto de há crianças que nascem naturalmente com a sua inteligência sinestésica, espacial, interpessoal, intrapessoal, mais desenvolvidas do que propriamente a inteligência lógica ou racional, e obviamente que pegar em crianças com uma inteligência mais visual, mais artística, mais desenvolvida, dentro daquilo que é o contexto de sala de aula, que convenhamos, vivemos numa sociedade que evoluiu tremendamente em vários aspectos e a sala de aula continua igual àquilo que era há 100 anos atrás, ou seja, não está de toda a dar resposta ao próprio desenvolvimento da humanidade, não é? Então, lá está, esta questão entre o que é realmente um déficit de atenção e o que é uma criança sensível, eu digo que elas as duas são questões que convergem, não é? Porque não pode haver atenção. Aliás, eu lembro-me que há uns anos atrás li um artigo sobre o psiquiatra que de alguma forma diagnosticou esse enquadramento e antes de ele morrer ele fez questão de deixar escrito que era um equívoco e que eram só crianças que lá está, eram mais evoluídas, precisavam de outro tipo de educação. A própria
o próprio contexto educativo é que precisava de evoluir e dar resposta. Uhum. Eu agora vou trazer um bocadinho o meu contexto, que é, em termos da astrologia, eu costumo dizer, onde o Gardner diz que são 9 inteligências, eu costumo dizer que são 12. Não é? Que se existem 12 signos, existem 12 formas arquetípicas de resposta e também 12 tipos de aprendizagem natural. E então é importante observar que dentro uma sala de aula é como se fosse um jardim, não é? Ou seja, há uma quantidade imensa de crianças, não é? É como se Flores, nós... várias flores diferentes, e cada flor precisa de diferentes cuidados, não é? Exatamente, não é? Aquilo que Então, eu observo em sala de aula é efetivamente isso, é que temos crianças com diferentes inteligências ou com diferentes temperamentos ou com diferentes personalidades e efetivamente um adulto só conseguir chegar a 25, 26, 27, 28 crianças é um enorme desafio. Tanto que quando estamos duas pessoas em sala, vê-se a diferença, ou quando estamos três, vê-se a diferença. E como estavas a dizer, realmente a escola está igual, não só há 100 anos, mas há 200 ou 300 anos, está igual, a sala de aula está igual, ou seja, a disposição da sala de aula está igual, já se vai implementando metodologias um bocadinho diferentes, mas a linha dorsal mantém-se a mesma e efetivamente estas crianças estão a pedir algo diferente, não é? Estão a pedir algo mais inovadores e que vai ao encontro, só que realmente nós adultos ficamos muito mexidos porque é preciso uma mudança, não é? E às vezes é não se ter muita direção, não é? E eu acho que esse é o grande desafio hoje em dia. Então, afinal, qual é a direção? Mas, por outro lado, também temos, e esta era outra pergunta que tinha aqui para te fazer, também temos muitas crianças que vão contra as regras. Ou seja, que quando há uma estrutura, que também elas ou questionam essa estrutura ou são do contra essa estrutura e às vezes até ficam com muita raiva e ficam com muita explosão emocional. E em alguns contextos é efetivamente muito desafiante e aquilo que eu vejo muitas vezes é que os adultos já não conseguem lidar com essa explosão emocional da criança, então é mais fácil medicar, é mais fácil, porque aí a criança naturalmente que acalma. Não sei qual é que é a tua percepção também sobre esta realidade. na verdade, existem 2 ou 3 questões, eu diria, naquilo que tu abordaste. A primeira questão, se calhar, a questão das regras. Eu costumo dizer, e é uma prática que eu trago também dentro do contexto da terapia da crença interior, que é os limites bem dados começam com a palavra adoro. Eu costumo dizer que é a palavra mais terapêutica e pedagógica que existe. Um limite bem dado não pode começar pela palavra não. Ou seja, e como é que um limite pode ser bem dado? Adoro quando tu quando tu te sentes bem e sentindo-te bem, estás mais calmo. E porquê? Porque há uma coisa muito importante, a coisa que a criança mais quer, mas mesmo mais quer, é a atenção do adulto. E quer responder positivamente. As crianças são people pleasers, não é? Elas querem agradar o adulto, porque elas dependem do adulto, isto até é biofisiológico, não é? Elas dependem do adulto e precisam de se sentirem que pertencem, de sentirem que estão a ser escutadas. E então, isto remete para a outra questão. A questão dos limites é importante por causa disso, porque muitas vezes a criança precisa do contexto do limite. Lá está, nós temos que honrar o facto de muitas vezes olhamos para a criança e assumimos a criança como criança, só que uma coisa que me acontece muito em contexto terapêutico é quando eu vejo uma criança, às vezes até quando surgem grávidas, quando elas vêm fazer num contexto terapêutico,
a criança não surge como criança, surge como adulto, ou surge como um adolescente. Então, nós mesmo que estejamos a falar com uma criança que fisicamente tem aspecto de criança, a sua dimensão maior, que eu sinto que é esse contexto que começa a ser necessário trazer para a escola, que é o compreender a multidimensionalidade do ser humano e da criança, neste caso, né? Corpo físico, emocional, mental e espiritual, compreendemos que a criança precisa de entender o que o limite compreende, não é? Qual é que é o envelope desse limite e onde nós, e isso na verdade é sinal, uma criança que questiona um limite é sinal de inteligência, porque ao fim e ao cabo as crianças que antigamente que não questionavam eram crianças que nem sequer tinham nem autoestima, nem autovalorização. Portanto, é preciso a criança ter um mínimo de autoconfiança e de autoestima para poder questionar um limite. É sinal de que há uma evolução clara. Essa é uma parte. A outra parte é a parte da raiva, não é? E a parte da falta de autorregulação emocional. É muito... Quando nós pensamos, sei lá, no mestre espiritual, quando um mestre está a falar, ninguém se agita, porque ele emana a sua tranquilidade e o seu enraizamento e, acima de tudo, a sua presença. Portanto, este é um trabalho que tanto pais, educadores e professores naturalmente precisam de desenvolver, seja qual for a forma como estão a lidar, o lugar em que estão a lidar com a criança. Não é? E a raiva é uma resposta emocional. Para já é uma resposta de defesa emocional, é uma resposta que mostra desenraizamento, né? Há um descolamento da criança, há uma dissociação da criança e há uma expressão essencial daquilo que há uma expressão da dissociação, é como se a criança se sentisse separada e eu costumo dizer que quando ela grita é como se ela estivesse a pedir ajuda, como se estivesse a dizer por favor, vem recuperar-me, vem buscar-me, vem dar-me, vem tranquilizar-me, vem mostrar que eu pertenço, vem me enraizar, em última instância, não é? Só que muitas vezes a agitação da criança provoca a agitação do adulto e o adulto fica desenraizado também, fica deslocado de si, fica dissociado e é aí que as coisas normalmente tendem a escalar, porque a criança, e isto são os processos de reparentalização, a criança precisa, seja naquilo que é a figura de autoridade que se apresenta em cada momento, mesmo que seja um auxiliar, precisa de sentir estrutura, chão, tronco, árvore, não é? Que é para ela dizer, ok, aqui eu estou segura e eu não preciso de pedir ajuda gritando, não é? Nem agitando. Então, quando num espaço há agitação, quer dizer que o adulto que está a regular aquele espaço, de alguma forma está desconectado de si. Então, este é uma tomada de consciência que precisa de ser ganha quando nós queremos efetivamente trazer um conjunto saudável de regras. Porque a primeira regra, e hoje em dia com os telemóveis é muito desafiante, é a regra de nós termos, ou diria, um limite e um lugar importante que é termos o direito de estar com alguém que está de facto a dar-nos a sua total atenção e que está de facto conectado. Não é? E hoje em dia as crianças já não sentem tanto isso e quando vislumbram num outro adulto, ou seja, em casa vivem isso, e quando fora de casa vislumbram um adulto que está dissociado de si, que também está agitado, isto cria uma ansiedade de separação e isso depois vai alterar o comportamento da criança. Uma angústia, não é? Exatamente. Eu noto que, eu costumo dizer nas aulas que há uma diferença entre ouvir e escutar. Eu acho que hoje em dia nós todos estamos num lugar de ouvir e parece que estamos a ouvir um monte de coisas ao mesmo tempo. E quando eu digo, e agora vamos escutar o amigo que está a falar. E o que é escutar? Escutar é darmos-lhe toda a atenção, estarmos a olhar para o amigo, pararmos de estar a mexer nas canetas ou estar a mexer nas borrachas, ou pararmos de estar a pintar
mas vamos olhar para ele e escutar inteiramente e plenamente. Ou o ouvir, eu estou a ouvir, mas estou a fazer outras coisas, que este é o mais comum. As crianças com os pais, com os professores, com os adultos, a maior parte das vezes experienciam serem ouvidas e não serem escutadas, não é? Nessa e verdadeira presença e conexão, aqui como alguém estava a dizer, Araújo, estava a dizer que realmente o que elas mais precisam é de conexão, é sentir que o adulto está inteiro, que o adulto está presente e que está ali para ela. E de facto, estavas a dizer há bocadinho sobre esta dispersão com a tecnologia, é realmente cada vez mais difícil um adulto viver em presença. E que é a coisa mais simples e mais básica, mas estar inteiro e estar presente é cada vez mais desafiante este treino, não é? E nota-se, e eu também noto isso que estavas a acabar de dizer em contexto de sala de aula, que é quando o adulto está disperso e já está focado noutras coisas, a turma toda dispersa também. E é aí que depois tudo começa o caos, tudo começa no caos. Então, esta a grande mudança de paradigma e que eu acho que de alguma forma há alguma resistência a este treinamento é o adulto trabalhar sobre si mesmo, não é? Porque muitas vezes, e estavas a dizer que trabalhas com a terapia da criança interior, e para quem não sabe, se quiser explicar um bocadinho, porque essa terapia é essencial. Porquê? Porque muitas vezes são crianças a tomar conta de crianças, não é? Ou seja, são adultos que têm as suas feridas emocionais da criança e que estão tão ativas e que estão crianças a tomar conta de crianças. E como tu dizias, a criança precisa de um adulto maduro e que esteja autorregulado. E muitas vezes temos adultos que não se conseguem autorregular e então ficam ali quase numa disputa, não é? Quase numa raiva com raiva. Uma Raiva birra. birra com birra. Então, não sei se queres também falar um bocadinho sobre este tema da criança interior e como é que este tema se aplica aos pais e aos professores, não é? Aos Sim. adultos. Sim, em última instância, em termos psicológicos, a criança interior é um arquétipo que de alguma forma está relacionada com, por um lado, tanto as nossas memórias de infância, não é? E as situações que nós vivenciamos, como também eu diria que a criança interior como arquétipo contém tanta coisa dentro dela, nomeadamente tudo o que é sombra de todas as crenças limitadoras que nós vivenciamos na nossa vida. E essa parte de nós, de facto, precisa de muito cuidado. Eu costumo dizer que quando a criança nasce, ela é o ser mais preconceituoso que existe, porque ela esteve durante 9 meses a sentir, sem filtro nenhum, todas as emoções da sua mãe, é? Do seu contexto todo, mas sobretudo com a mãe está 24 sobre 24 horas. E eu costumo dizer que a criança nasce e nasce com um óculo de fundo de garrafa, a ver a vida já a partir de um lugar das tristezas, mágoas, medos, culpas e por aí adiante, que a mãe traz. Claro que, atenção, a criança escolheu aquela mãe, portanto, como alma, está tudo certo, ou seja, foi o vocabulário emocional que a criança escolheu para vir experienciar como alma nesta vida. Ainda assim, eu acho que o percurso da nossa vida é muito desenvolvermos, lá está, autoconhecermos e começarmos a retirar essas lentes, esses óculos de fundo de garrafa para começarmos a ganhar clareza em relação a quem somos no nosso interior e em relação àquilo que o exterior também é. Antes deste processo, o que existe é, na verdade, muito equívoco. A criança, e todos nós fomos crianças, portanto, todos nós guardamos isto, a criança, ela percepciona, eu costumo dizer que onde a criança, como tem o corpo físico, emocional, mental, espiritual, mas não tem o mental ativo, o mental vai se ativar de uma forma mais concreta a partir dos 7, 8, 9 anos de idade, e então até essa idade ser alcançada, ou seja, até a nossa capacidade de relativização e dissociação ser alcançada, o que vai acontecer é que a criança vai viver em processo associativo. Isso quer dizer que ela vai associar-se a todas as emoções dos pais e vai sentir essas emoções
onde não existe um corpo mental ativo, existe um corpo emocional e espiritual, eu costumo dizer, a funcionar a 200%. Ou seja, isto quer dizer que a criança, nós já nem nos lembramos o que é sentir como uma criança sente, porque ela sente com muito mais intensidade. Eu costumo dizer, quando eles se atiram ao chão e rebolam e por aí adiante, é porque a dor que aqueles corpinhos estão a sentir é tão intensa que eles não têm outra forma de expressar que não seja através de uma sinestesia. E daí que o movimento e o som e a vibração sejam tão importantes no espaço educativo da criança para ajudar a regulá-la. O desafio é que nós, efetivamente, quando tudo o que foi construído em dor durante esse período, e muitas vezes, lá está, por equívoco e por associação, o que é que eu quero dizer por isto? O pai e a mãe estão a ter aquela discussão de quem é que põe a mesa, quem é que despeja o lixo, e para eles é uma coisa normal, vamos dizer assim, só que a criança está a sentir aquilo a 200%. E depois ainda temos aquelas crianças mais sensíveis que, em vez de se sentirem a 200%, estão a sentir a 400%, não é? Que são as crianças empáticas e sensíveis, que nós já vamos falar daqui a pouco. Então, elas vão sentir o mundo externo como uma grande agressividade, em última instância, e quando o seu corpo mental começa a ser ativado, elas começam a construir o seu bunker emocional, não é? As suas couraças e as suas carapaças e as suas máscaras. E alguns, quando têm 7, 8, 9 anos de idade, vão construindo a sua couraça e fecham-se dentro de um bunker emocional, não é? De uma cápsula de tempo emocional. E o que ocorre depois disso é que o corpo físico continua a crescer, o corpo mental continua a crescer, o corpo espiritual continua a crescer e o corpo emocional tem a tendência a ficar fechado, congelado naquele espaço. E a primeira aprendizagem que a nossa criança interior precisa de realizar é que quando este bunker foi fechado, a nutrição física, emocional, mental e espiritual da criança vinha de fora. E então nós crescemos com a expectativa inconsciente e às vezes consciente que venha o Salvador, alguém de exterior a nós que nos vem ajudar a sair daquele bunker. E então a primeira realização que qualquer adulto precisa de alcançar é que essa resposta não vem de fora. E esse é o processo da reparentalização que todos nós individualmente precisamos de realizar. Ou seja, de uma forma pragmática eu costumo dizer, o nosso hemisfério esquerdo tem que aprender as técnicas de controle mental, as estruturas como a meditação, que eu sinto que é muito higiene mental e que ajuda-nos a alcançar processos de autorregulação mental, para depois nós conseguirmos lidar com o nosso hemisfério direito, que então gere o tumulto das nossas emoções. Então eu costumo dizer que é o hemisfério esquerdo que se torna a figura parental do hemisfério direito. É? Torna-se o regulador, torna-se a estrutura, a âncora, o tal tronco, a tal árvore, que segura as flores, não é? Que as permite florescerem, brilharem, nutrirem, tornarem-se fruto. Mas que se não houver estrutura nessa árvore, se estivesse a abanar, se ela não estiver bem enraizada, não vai haver possibilidade daquela pessoa florescer. Ou seja, porquê? Porque é como se ela não tivesse a valorizar as suas emoções, não é? Não tivesse a capacidade de as nutrir, de trazer humus a essas emoções. A maior parte das pessoas, infelizmente, ainda valoriza pouco o desenvolvimento da sua inteligência emocional, sendo que, precisamente, como há pouco disse, no enquadramento da evolução da inteligência artificial, aquilo que nós como humanidade temos como resposta única é exatamente o desenvolvimento do nosso hemisfério direito e das capacitações que, por enquanto, ainda são muito nossas, não é? Ainda são muito só da nossa própria alma. Então, eu diria que a educação tem que rumar na direção da alma, porque toda a informação que de alguma forma é ensinada num registro mais técnico, qualquer criança, se realmente quiser aprender, tem alcance disso na internet. Bem, ou seja, a educação socrática original era focada no interesse de quem estava a escutar. Bem, e cada um escutava aquilo que vibrava com a sua alma.
E quando alguém está a escutar algo que vibra com a alma, apaixona-se, acende-se internamente e leva esse fogo para a sociedade que está à sua volta. Agora, esta educação literalmente apaga fogos. Faz a lógica e diminui aquilo que é a chama autêntica que a criança tem no seu interior, não é? Com estes equívocos todos. E os pais às vezes também estão apagados, não é? E então há aqui um processo importante de recuperação. Sim, sim. E de alguma forma também há um espelho, não é? Exatamente. Entre as crianças também muitas vezes estão a espelhar aquilo que os adultos estão a emanar ou a consciência que os próprios adultos têm. Queres falar um bocadinho sobre esse tema do espelho? Do espelho? Olha, eu começaria por dizer, pegando no tema do espelho, que a psicossomática diz que qualquer patologia que uma criança tem, até aos seus 8 anos de idade, a não ser patologias congénitas, são um espelho direto do ambiente em que ela está, ou seja, a criança vem exprimir as emoções que os pais não estão a exprimir e vem exprimir através de sintomas, não é? Seja a tosse, seja a constipação, seja a febre, seja o que for, são expressões emocionais daquilo que os pais não estão a gerir emocionalmente. Porque a criança, como veículo, ela é pura, ela não tem por que se agitar, não é? Como isto, na visão psicossomática, o que acontece é que nós aprendemos que nós reagimos ao ambiente. A criança ainda não tem juízos de valor, e então ela está só a reagir emocionalmente ao processo associativo que faz às emoções dos seus pais. Então, aqui pegamos logo, aqui é muito mais do que espelho, eu diria que é biológico, é vinculativo, a expressão transgeracional que a criança emana e no fundo as nossas escolas são palcos de desordens emocionais, né? E o que começa a acontecer, e por isso é que se torna tão importante, quanto mais a sociedade evolui e se expande e os adultos eles próprios estão mais dissociados deles mesmos, com todos os gadgets que têm acesso, é natural que a escola se torne um espaço mais caótico porque há caos dentro de casa. Na medicina ayurvédica dizia-se e diz que se nós queremos ver a qualidade de uma sociedade ou a vibração de uma sociedade, olhamos primeiro para o casal. Quando existe uma união entre um pai e uma mãe, que é de diálogo, de conversa, de aprendizagem, de evolução, aquela primeira comunidade, que é o casal, vai impactar, não é, os filhos e todas as pessoas que estão à sua volta. E esse impacto, obviamente, que é exponencial e traduz-se em qualquer coisa que conforme a sociedade em que nós vivemos. Agora, nós sabemos que hoje em dia, quantas relações nascem dos Tinders da vida, em que as pessoas nem sequer se conhecem. Então, e não só mesmo relações que já ocorrem há muito tempo, mas as pessoas, na verdade, não estão em convergência umas com as outras. A criança é um reflexo disso, ela é o espelho disso. Então, o que é que a criança precisa? Precisa que os pais voltem a casa, que voltem a eles próprios, para ela poder ser criança. Porque senão ela é única e exclusivamente o espelho dos processos dissociativos dos seus pais. E por isso é que as adolescências também se tornam também muito mais complexas, porque quando a criança chega ali aos seus, nas meninas na menarca, né, por volta dos 12 anos, os meninos mais por volta dos 14, eles querem romper com aquilo tudo. Né? Eles querem só sacudir tudo aquilo que eles tiveram a carregar, que era dos pais, né? Todo o peso epigenético, né? Toda esta herança, e querem encontrar a porta para serem eles próprios. Só que quando isto não foi nutrido desde a base, eles próprios não têm depois ferramentas para palmilharem o seu caminho. Por isso é que existem percursos escolares que já estão a surgir, que são muito interessantes, porque
voltam as competências para a própria criança. E isso é fundamental, não é? Que a criança possa sentir que ela tem autonomia, que pode confiar na sua intuição, que ela tem sabedoria. O nosso sistema ensina a criança a depender. E nós precisamos de ensinar a criança que ela sabe, que ela pode confiar naquilo que tem dentro dela mesma, só que isso implicaria pais, educadores, professores que também confiam em si próprios, é? Que também se nutrem de si próprios, que também cuidam de si mesmos, porque sempre tudo é um reflexo, em última instância. Eu, quando dava aulas de filosofia, eu tinha professores que me diziam: já estou com eles há 4 anos e eu não sabia que as minhas crianças sabiam tantas coisas. E efetivamente, quando nós abrimos esse espaço para que a criança possa trazer as suas próprias reflexões, a sua própria sabedoria, é incrível. Aquilo que eu mais noto é que as crianças têm muita necessidade de serem escutadas. Simplesmente escutadas, ou seja, sem estarmos a ensinar, sem estarmos a moralizar, sem estarmos a dar conteúdo e deixar que a criança naturalmente se expresse. E lá está, mais uma vez, é tão simples poder dar esse espaço à criança e a criança se sentir inteiramente ouvida. E esses espaços são aqueles espaços que o próprio adulto também tem a oportunidade de aprender com a criança. Que é quando a criança traz algo, e sem dúvida que os pais também, se estiverem disponíveis para isso, e os professores também, se estiverem disponíveis, e todos os profissionais de educação, têm muito a aprender com as crianças, não é? Este movimento onde não é o adulto que fica no lugar pequenino de criança, mas fica no lugar de adulto, e pode haver esta circularidade de crescimento, não é? E de evolução conjunta. E eu, entretanto, também gostava que trouxesses aqui, há alguns anos atrás falou-se muito das crianças indigo, cristal ou arco-íris, se calhar algumas pessoas nunca ouviram falar, outras já ouviram falar, mas este tipo de terminologia está ligado às crianças mais sensíveis ou muito empáticas. Para ti, como é que estes conceitos, como é que se enquadram nos dias de hoje, este tipo de crianças que têm características específicas, não é? Bom, eu aqui tenho que entrar um bocadinho em contextos um bocadinho mais espirituais ou talvez um pouco mais esotéricos, que em última instância diria que tem a ver com o próprio salto evolutivo que a humanidade está a viver neste momento. Diz que as crianças índigo começaram a nascer ainda no século XX, a partir de meados do século XX, muito pontualmente, muitas a partir dos anos 70, hoje em dia adultos índigo, que na verdade são seres que são muito importantes para poderem segurar exatamente aquilo que são chamados este arquétipo da criança cristal e depois da criança arco-íris e depois ainda da criança diamante, não é? Que em última instância fala do quê? Há pouco estávamos a falar de sensibilidade e tu estavas agora a falar desta questão da sabedoria e da filosofia que a criança consegue, da ligação existencial que a criança consegue realizar. Eu diria que estas são crianças que estão já mais ligadas a si próprias e que vêm de alguma forma ajudar com a sua sabedoria natural a elevar o próprio pensamento da humanidade. Claro que agora estava a ver aqui a imagem do filme do Quinto Elemento, que é quando de repente uma energia muito sensível se depara com este contexto da vivência atual que é ainda tão desorganizado e tão desintonizado, essa sensibilidade no choque, eu diria que no choque de se conectar com esta realidade tão desintonizada, fecha-se muitas vezes. Não é? E aí nós vamos chamar de Asperger, de autismo, ou seja, são habitualmente crianças de uma inteligência altamente refinada, lá está, que desenvolvem naquilo que são as inteligências de Gardner, primordialmente, se calhar, uma inteligência musical, espacial, sinestésica, interpessoal, ou intrapessoal e por aí adiante,
e não necessariamente, e mesmo assim às vezes desenvolvem a lógica também, só que E a não da forma, matemática. a matemática, mas só que não de uma forma, ou seja, não da forma racional que nós estamos habituados a percepcionar. Eu diria que essa terminologia efetivamente ajuda-nos a perspectivarmos e a percebermos que onde antes, aquilo que, que nós chamávamos de crianças índigo, eram um pequeno grupo, hoje em dia, a partir dos anos 90, quase que a maior parte das crianças que foram nascendo, há sempre um pequeno grupo que não é, mas a grande maioria já são índigo. Depois, a partir dos anos 2000, começamos a ter as crianças cristal. Qual é a diferença entre os índigo e os cristal? Os índigos são um bocadinho mais rebeldes. São um bocadinho, porque eles vêm abrir caminho. As crianças cristal, elas já estão mais sintonizadas. Só que precisamente porque estão mais sintonizadas, às vezes também se fecham mais. E depois nós vamos dizer que isto é um déficit de atenção. Não é? Elas estão muito profundamente atentas, na verdade. Só que quando elas olham para um adulto que está desordenado, elas não validam, elas só dizem não vou sintonizar com uma coisa que está mais desintonizada do que eu própria. Não é? E dissociam-se, como é natural. Então, a criança realmente, estas crianças, que são cada vez mais, e cada vez mais pais vão ver crianças com alergias, com todas estas classificações que começam a surgir, só que, na verdade, nós estamos a falar de um grupo de crianças altamente sensíveis e esta sensibilidade, nós ainda vivemos numa sociedade que confunde sensibilidade com fraqueza. Quando sensibilidade é uma força, só que é a força do hemisfério direito. É uma força altamente criativa, com potencial de ligação, de fazer a conexão, ou seja, é uma força altamente intuitiva e, em última instância, o que é a intuição? É, sem eu ter que fazer o cálculo, eu sei. E estas crianças sabem. E por isso é que nós, quando tomamos um bocadinho de tempo, e por isso é que o método socrático é tão interessante, porque pergunta à criança o que é que ela já sabe, em vez de procurar impor uma informação que, na verdade, se calhar ela ou não lhe interessa ou então ela conhece de uma outra forma, e às vezes de uma forma que é mais simples. Isto aconteceu com a minha filha. Eu lembro-me que quando eu estava a ensinar-lhe uma técnica espiritual, assim que lhe ensinei, disse, isto faz assim, assado, meditas assim, assado, e ela só me perguntou, e não posso fazer assim? E eu, ok, era o upgrade. O que é interessante é, quando fui fazer a formação a seguir, isto era na meditação das rosas, quando fui fazer o nível 2, eu aprendi aquilo que ela me disse, na 1, imediatamente a seguir de ter aprendido. Porque as crianças sabem coisas, é? E intuem e usam de uma forma que nós às vezes ainda estamos a estudar e ela já é aquela coisa de nós vamos com a farinha, ela já vem com o fubá. E então é importante nós também aprendermos a trazer a criança para o diálogo da aprendizagem e abrir o espaço para aquilo que elas efetivamente querem aprender. As crianças cristal, que neste momento nas escolas primárias nós temos muitas crianças cristal e sobretudo muitas crianças arco-íris, elas de facto requerem vão ser crianças que tendem a ser um pouco mais problemáticas em termos de comportamento, exatamente porque elas reagem muito, mas mesmo muito, à estrutura emocional do adulto. Elas reagem àquilo que nós achamos que não se vê, que é em última instância, aquilo que a física quântica chama de campo morfogenético, não é? Nós temos à nossa volta, aos pensamentos forma que nós temos no nosso campo, que a criança vê, a maior parte destas crianças vê, sente, percepciona, tem ou a sua clarividência, ou a sua clareaudiência, ou a sua claricognosciência desperta, e na verdade até ficam assustadas com aquilo que estão a ver, não é? E reagem, e protegem-se, e afastam-se. E então, o que é preciso? Na verdade, as próprias crianças estão a convidar os adultos a evoluírem, não é? A encontrarem eles próprios esse lugar de paz que
a criança sintonizada consegue muito facilmente alcançar. Eu também, como tu, eu também fiz algumas experiências de facilitar a meditação a crianças na escola primária e é assim, a grande maioria estava altamente disponível e receptivo. E mesmo na E escola pública. eu posso acrescentar que nas aulas do TI, nós só vamos uma hora por semana, mas nas aulas do TI, mesmo as crianças que são vistas como as crianças mal comportadas ou rotuladas com dificuldade de concentração, mesmo essas crianças aderem muitíssimo bem e ficam calmas, tranquilas, concentradas. Eu sinto que, acima de tudo, é aquilo que estávamos a falar no início, que é a conexão, a disponibilidade, a escuta e também um lugar delas se sentirem respeitadas. Há um lugar de integridade na relação em que a criança é vista e é reconhecida como um ser respeitável. E isso Uhum. faz muita diferença. A criança devolve-nos logo isso. Aliás, eu quando vou para as aulas eu digo, olha, eu, por uma questão, por eu vos respeitar muito a vocês e por eu também me respeitar a mim, eu não vou falar quando vocês estiverem a falar. Por isso, só quando todos os meninos estiverem em silêncio é que eu vou fazer uso da minha palavra. É por uma questão de vos respeitar a vocês e também de respeitar a minha voz. Porque há sempre muito este tema de 25, 27 crianças fazerem Uhum. muito ruído e muito barulho. Então também é preciso, da experiência que eu tenho tido, este lugar de estabelecimento de acordos de convivência, não é? Como é que nós nos vamos relacionar? E quando esses acordos de convivência são estabelecidos logo a priori, que são os tais limites que falámos há bocadinho, não é? Quando esses limites e essas regras são claras, e quando o adulto põe travão, quando o adulto põe logo travão, que é, oi, já está a passar. Estipulámos uma regra, escrevemos as regras, que é, eu não falo quando vocês estão a falar, porque eu respeito-vos. E eu respeito-me. Então, a forma como depois elas nos passam a olhar e a escutar vem de outro lugar. Vem desse lugar em que a criança não se sente diminuída. Eu não estou a ser diminuída. Eu não estou a ser desvalorizada. Eu não sou só uma criança. Não. Eu sou um ser humano que sou uma criança e que mereço reciprocamente respeito. E efetivamente era um bocadinho isso que estavas a dizer. Esta nova geração de crianças está-nos a pedir outra conduta, não é? Outra forma de nos relacionar que é efetivamente bastante diferente, não é? É bastante Uhum. diferente esta nova forma que eles nos pedem. E eu gostava também de também saber um bocadinho a tua opinião, da tua sensibilidade. O que é que, perante estas características destas crianças, como é que nós adultos devemos nos relacionar com elas? Ou seja, da tua sensibilidade, qual é que é o nosso papel de pais, de professores, educadores? O que é que tu sentes que é o mais, o que é que elas precisam mais de nós adultos? Eu diria que primeiro é acima de tudo nós tomarmos consciência de que estamos a impactar uma vida para. Estamos a impactar uma vida. Curiosamente, foi uma coisa que eu comentei ainda hoje com a minha filha, que é esta ideia de quando nós vamos ser pais, percebermos que vamos influenciar aquela vida que pronto, vai ser modelada por nós. Não é? Então, há aqui eu diria que há primeiro um lugar de autorresponsabilidade que precisa de ser alcançado pelas figuras parentais. Assim, a escola também se torna um espaço desafiante, e eu como professora também senti isto, que é porque as crianças não trazem aquilo que nós chamamos a educação de casa, não é? E a educação, em última instância, é o quê? É saberem estar, é saberem falar, é saberem escutar, é honrar-se a si próprias como honram os outros.
E isto são valores que a escola pode ajudar a construir, pode ajudar a manter, só que não é da responsabilidade, em última instância, da escola, vamos dizer, instalar esses programas, porque isso são programas, são estruturas que têm que surgir a partir de casa. Portanto, os pais, de alguma forma, acima de tudo, precisam de oferecer presença. E não é presença à criança, é presença a eles próprios. As crianças mimetizam. Portanto, não é porque... Outra coisa que a medicina ayurvédica também ensina, quando a criança nasce, o foco não pode estar na criança, tem que estar na mãe. Quanto mais o bebê teve dentro da barriga da mãe imenso tempo, 9 meses. E só porque ele já está cá fora, eu costumo dizer, é um pedacinho de carne que deixou de estar dentro, passou a estar fora, mas continua a estar ligado. E então, o centro de consciência da criança ainda é a mãe. Então, o cuidado primordial deve estar na mãe. Até aos 7 anos, não é? Até aos 7 anos. Então, o que vai acontecer é, quando nós colocamos a atenção e o foco total na criança, a mãe fica desnutrida, fica descuidada, fica desvalorizada, fica posta de lado. A criança vai ficar doente, vai manifestar, vai... Porquê? Porque ela é a expressão emocional da mãe. Então, tudo aquilo que a mãe não está a receber, a criança não tem como receber, por muito cuidado e muito mimo que lhe seja dado. Então, o paradigma tem que efetivamente ser invertido. Ou seja, o centro tem que começar os adultos têm que começar a perceber que e permitirem-se aceitar que eles têm que se honrar a si próprios, para que a criança possa fazer o mesmo e para que ela possa levar essa estrutura de autolimite, de autorrespeito, de autorresponsabilidade para fora do seio familiar, né? Partindo daquela ideia que há pouco falava do casal, do núcleo de família como aquilo que é a estrutura base de uma sociedade. Então começa nessa estrutura triangular, né? Que é a pai, a mãe e o filho. E é importante estarem presentes para si próprios, estarem presentes um para o outro. A energia do casal determina, é o espelho de todo o panorama relacional de uma criança, não é? Como é que a criança se vai relacionar para fora? Através da forma como o pai e a mãe se relacionam um com o outro. Então, toda essa estrutura, todo o desenvolvimento da inteligência emocional dos pais, do autorreconhecimento, até das próprias feridas. Ninguém é perfeito. Portanto, eu estou a dizer isto sem qualquer tipo de exigência. Às vezes o que é mais importante é a pessoa reconhecer, mesmo assim que estou a fazer o melhor que posso, o melhor que consigo, e ainda assim reconhecer. Nestes mais de 25 anos de terapia, aquilo que eu posso observar é a comunicação é o grande desafio da humanidade, porque nós comunicamos o que não devemos e falta-nos comunicar aquilo que é importante. Então, muitas vezes o adulto falta comunicar à própria criança o que é que está a sentir, porque é que está a sentir. O simples ato de eu reconhecer, olha, estou triste por isto e por aquilo, porque senti isto, senti aquilo. Comunicar isto a uma criança, às vezes os pais pensam, não quero sobrecarregar a criança, só que o desafio é que a criança está a sentir aquela dor à mesma, com o desafio que não está a compreender porque é que está a sentir, de onde é que aquilo veio, não há contexto, o que deixa a criança ainda mais insegura. Portanto, quando o adulto assume a sua inteligência emocional, quando assume a sua autoobservação, quando reconhece as suas próprias emoções e as partilha de um lugar de autorreconhecimento e de autorregulação, mesmo que às vezes não me sinto bem, mas porquê que não me sinto bem, isto ocorreu ou ocorreu aquilo, e às vezes é tal coisa, achamos que estamos a sobrecarregar, mas na verdade estamos a esclarecer o campo, porque já percebemos que vivemos dentro do sistema, não é? Existe o sistema. As crianças são muito intuitivas, não é? E sentem tudo, são umas esponjinhas Elas esponjam e elas estão a sentir, só que não
não compreendem de onde é que vem aquilo que estão a sentir. E então só recebem com pacotes de emoção intensa que depois têm que exprimir e vão exprimir de uma forma desorganizada se não houver nos pais um eixo emocional minimamente trabalhado e uma comunicação que dê contexto. O contexto é fundamental. Contextualizar as emoções, mesmo as coisas mais desafiantes, sentir raiva, sim, assumir e perceber o que é sentir de facto raiva. E trazer, mas olha, é assim, é porque fiquei triste, porque não fui respeitada, não fui honrada, menina. E a criança vai perceber, quando eu sinto raiva, é isto que está por detrás. E consegue compreender nela própria e consegue compreender no outro. Vamos só imaginar o que seria a nossa sociedade com pais que se autorregulam. Só isto. Com pais que trabalham o seu autoconhecimento, que Tem alfabeto emocional. A sua inteligência emocional, a sua inteligência espiritual, para eles. As crianças são uma continuidade desse processo e sim, iria ter um impacto extraordinário na nossa escola, não é? E na própria aprendizagem de uma forma geral. Então, claro que o papel dos professores também é fundamental, porque os professores também precisam fazer este tipo de processos, não é? De transmitir. Eu tenho ali a Cristina, que foi a minha companheira de escola e que nós tivemos em mãos um grupo extraordinariamente desafiante de miúdos que, na verdade, eu costumava dizer, naquela turma era cada tiro, cada mel. Ou seja, cada um daqueles miúdos, eu nem sabia qual deles tinha a história de vida mais desafiante. Foi ali que foi com eles e por causa deles, eu já meditava antes, mas foi por causa deles. Eles foram o grande marco na minha vida para eu me disciplinar para fazer meditação todos os dias antes de entrar na sala de aula. Porque eles precisavam do meu chão, precisavam do meu amor, precisavam da minha estrutura, precisavam da minha calma. Porque eles não tinham isso em casa. Então, o professor também tem que assumir essa responsabilidade, perceber que mais do que aquilo que vai ensinar, nós somos campo. Eles estão-nos a ler a todos os níveis também. E se nós às vezes queremos que até uma matéria seja melhor dada, nós precisamos de estar na calma, precisamos de encontrar esse lugar. E foi o início do processo. Foi o início do processo. Em muitos momentos não foi nada bem sucedido, porque eu perdi a minha calma, com aquela agitação toda. Mas mesmo assim, olhando para trás, conseguia mantê-la se calhar muito mais tempo do que se não fizesse esse processo de enraizar e de estar profundamente presente para mim própria, para ancorar aquelas almas que estavam tão perdidas e que tinham contextos tão desafiantes. Eu sinto muito isso, que é, os professores estão muitas horas por dia, principalmente os professores de primeiro ciclo e educadores de infância, estão quase um dia inteiro com as crianças, não é? Das 9 às 3, 4 da tarde, ou seja, acaba por ser muitas horas. Como é que este adulto consegue manter durante tanto tempo o seu autocentramento, o seu autocuidado, para estar a oferecer o melhor de si àquelas crianças, não é? Tem que haver efetivamente um plano de autocuidado muito consistente, não é? Não sei qual é que é a tua sensibilidade, mas para que esta nova geração possa florescer, que adultos é que elas precisam, não é? Que este sistema educativo, como é que tem que se transformar? Na tua percepção, o que é que precisamos de alterar? Eu quase que teria que dizer tudo, não é? Porque eu diria que o sistema precisava para a aprendizagem ser efetivamente realizada, um pouco como dizia em relação a colocar o cuidado na mãe para que a criança possa sentir-se bem. Eu já senti isto noutros contextos, numa escola em que eu estive, em que, pronto, lá está, facilitávamos aulas, ali era adultos, mas eu sentia que os professores precisavam de ser nutridos. Porque os professores nutridos, quer dizer, o que é um professor?
Na Índia, a palavra para professor é guru. Não é? O guru é o removedor da ignorância, é aquele que mantém a chama acesa. Agora, há pouco eu dizia isto, se o professor não tem a sua chama acesa, como é que ele vai conseguir acender as chamas nos seus alunos? Então, efetivamente, o processo teria que começar. Nós temos sempre que olhar para a causalidade, e numa escola, quem são a causalidade são os professores. Nós, mais uma vez, colocamos o foco nos alunos, quando um professor que se sente bem remunerado, Bem que está cuidado, bem bem cuidado, cuidado. que é honrado e respeitado, que hoje em dia é uma profissão que infelizmente, enfim, as pessoas quase que fogem da docência porque, pronto, não sentem esse suporte. Claro que existem sempre núcleos e que felizmente funcionam bem, mas são uma minoria, quando deveriam ser a maioria. Nós vemos pelos sistemas, por exemplo, de educação do norte da Europa, em que o foco foi revertido muito nessa direção. As crianças estão lá por prazer, não é? Elas gostam daquilo que estão a aprender, elas gostam porque elas vivenciam o prazer que o professor tem de ensinar, de partilhar, de brilhar, de iluminar, de remover a tal ignorância. É quando Então, uma pessoa também está feliz, não é? Um professor feliz, crianças felizes. Pais felizes, crianças felizes. Então, este é um processo em que a inteligência emocional tem que entrar na escola e tem que ganhar cada vez mais espaço, mesmo que seja numa disciplina como matemática. Mesmo que seja, pronto, nestes contextos que aparentemente não é possível e ainda assim talvez seja. É preciso usar o tal hemisfério direito, usar de criatividade, porque existem sempre formas de tornar qualquer informação mais apetecível, mais, acima de tudo, mais empática, Criativa. mais conectiva. Só que isso, o professor também tem que se permitir ousar sair daquilo que é o sistema que conhece, não é? E que foi enraizado e que nós já percebemos que está, infelizmente, em Obsoleto. muitos aspectos obsoleto, não é? E que, enfim, é um convite. Eu posso dizer que, enquanto eu estive no ensino público, nos momentos que foram, em todo o pequenino momento em que eu tinha espaço, eu punha, e estamos a falar do ano 2000, 2001, 2002, portanto há mais, neste caso, 26 anos atrás, eu punha os miúdos a meditar, a cantar o OM, a cantar, a ouvir música, nas partes da disciplina que permite que havia espaço para isso, porque a música, como nós sabemos, é uma das estruturas de organização interna que facilita muito o contexto de uma sala de aula, até uma aula de matemática, ou uma aula de português, ou uma aula, um som Música binaural, clássica, ou uma sem música dúvida. clássica. Não é? Portanto, há muitas. São ferramentas que as pessoas às vezes sentem que é um obstáculo que distrai e, na verdade, funcionam ao contrário. Eu lembro-me de um aluno que eu tinha de segunda classe, que ele era o aluno mais agitado da escola inteira. Eu estava a dar aulas de inglês e uma das estratégias, isto foi na escola Waldorf, uma das estratégias era nós cantarmos. Aliás, a forma direta de transmitir o inglês ali é muito através da música e do canto e por aí adiante. Então, havia uma música que quando eu cantava, ninguém se mexia, porque aquela criança que era o líder da aula, ele adorava, e quando eu parava, ele dizia-me: parou de cantar. E eu dizia: ok, vou voltar já a seguir a cantar, que é como quem vamos sintonizar um posto mais elevado de consciência. Vamos manter-nos em harmonia, vamos nos manter como uma orquestra que está sincronizada uns com os outros, que estão disponíveis para aprender numa mesma direção. Aquilo que eu observei na prática é que é possível, dá mais trabalho e implica sairmos da nossa zona de conforto, e ainda assim é possível. Eu sinto que os meninos, esta nova geração, está-nos a pedir muita criatividade. Ou seja, levar-nos mais para esse hemisfério direito, como dizes,
e para que também os próprios adultos possam ser mais criativos. E eu noto que quando as professoras, em contexto de sala de aula, mais do que estarem focadas em darem a matéria e cumprirem o currículo, mas trazem esse cunho de criatividade, ou porque, como estavas a dizer, às vezes incluem uma canção, ou uma anedota, ou uma brincadeira, ou levam um objeto, temos professores também muito criativos, e que levam um objeto como uma sirene, ou levam um objeto como uma campainha. Então tenho visto assim coisas também muito interessantes de como os professores, quando vestem esta camisola cheia de amor e de humor, porque eu acho que quando um professor leva o humor para a sala de aula, tem logo uma conexão e um vínculo forte com os alunos, não é? Então, aquilo que eu observo é esse lugar de as crianças são criativas e puxam para que o adulto também seja cada vez mais criativo. E aí é como se ganhámos a criança, ganhámos o vínculo, ganhámos a atenção, ganhámos a conexão. Porque no antigo paradigma havia muito a preocupação com o cumprimento do currículo, não é que não haja agora, ainda existe muito essa preocupação com o cumprimento das avaliações e do currículo, mas aos bocadinhos, nesta mudança que está-nos a ser pedida por estas crianças, como agora também descreveste, quando os professores, com a sua magia, deitam cá para fora essas sementes, de facto torna-se muito mais prazeroso uma aula assim, não é? E se nós nos lembrarmos quais foram os professores que nos marcaram, foram esses professores que foram fora da caixa, não é? E que de alguma forma nos tocaram o coração de alguma forma. E, e tu também deves ter esta experiência, eu também facilitei vários programas de criança interior. E existem muitos adultos hoje com memórias menos positivas também dos professores, às vezes não são só os pais, não é? A escola marca. E a escola, eu concordo contigo quando tu dizes que os pais são a base, não é? E os pais têm que dar essa educação em casa, mas de acordo com a quantidade de horas que as crianças passam na escola, os professores, os assistentes operacionais, os educadores, ou seja, as crianças são educadas por uma aldeia, não é? São vários os que participam na educação das crianças. Então, e eu acho que foi um bocadinho isto que tu disseste, não é? Esta nova geração está-nos a pedir que nós todos nos reeduquemos, não é? Que nos reeduquemos de alguma forma, não é? Levando essa inteligência emocional, aumentando a nossa inteligência emocional. E queria também perceber um bocadinho da tua percepção, que já só temos aqui 7 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta à Michelle, podem colocar aqui nos comentários, que eu vou lendo e depois vou fazendo as perguntas à Michelle. E entretanto, enquanto recebemos as perguntas, gostava que dissesses que mensagem gostavas de deixar para os pais. Que eles curem a sua própria criança, em última instância, porque eu diria que a melhor forma de nós educarmos uma criança é nós termos, mais uma vez, sem exigências, sem excesso de exigência, porque depois também ninguém aqui... Somos perfeitos como almas, mas temos as nossas imperfeições como seres humanos, mas acima de tudo recuperarmos o caminho para a nossa criança interior feliz, através desses nossos processos de reparentalização, que é o que eu também sinto que os professores que nos marcam mantêm a sua criança de alguma forma, não é? Mantêm a sua criança feliz, então têm a ligação com ela e por isso conseguem ativar essa felicidade na criança, que é o que produz, em última instância, de uma forma muito pragmática, a aprendizagem eficiente e eficaz. É a felicidade, não é? É a alegria, porque estabelece conexão. Nós aprendermos, isto já está mais até do que comprovado, nós aprendemos
não com aquilo que é dito, mas com o campo que experienciamos. Então, nós temos é que ter cada vez mais consciência desse campo. E os pais, a mensagem para os pais é também terem consciência que eles têm que se permitir curar-se, cuidar de si, rir, brincar consigo próprios. Voltamos sempre ao consigo próprios. E para isso tornar o reflexo daquilo que é um processo saudável de educação e que, em última instância, predispõe a criança à aprendizagem, não é? Predispõe a criança à curiosidade. As crianças hoje em dia, e os adolescentes, eles quase não têm curiosidade, ou têm uma curiosidade muito estranha. Também porque, à partida, a sensação que dá, nós crescemos sem Google, não é? Portanto, nós tínhamos que fazer as perguntas, nós tínhamos que ter curiosidade, nós tínhamos que pesquisar. E eu, quando eu comecei a aprender astrologia, eu fui muitas vezes à Biblioteca Nacional à procura das tabelas de efemérides, que, diga-se de passagem, nunca encontrei, mas fui a várias bibliotecas. Hoje em dia faz-se o mapa assim em 2 segundos numa aplicação. Só que eu tive que aprender procurando os livros. Havia uma jornada do herói, não é, que eu tinha que realizar quando eu queria alcançar um conhecimento, mesmo a própria astrologia. Foi assim, e várias outras coisas que eu aprendi foi assim. Eu tive que ir à procura da informação. Hoje em dia eles não têm esta quest, não é? Eles não têm esta jornada para realizar, a informação está imediatamente disponível. Então, porque eu diria que a jornada agora, em vez de ser externa, ela tem que ser interna. Porque é este tal reencontro com, lá está, com a nossa sabedoria interna, com nós percebermos que temos um Google interno, que afinal existem respostas que nós até já sabemos, sem termos que ir pesquisar no exterior. Ou seja, quando o conceito de pesquisa externa está tão alcançável, aquilo que falta, que está por descobrir, é a pesquisa interna. Não é? Portanto, os pais também precisam tomar consciência disso, os professores também, porque estas crianças cristal, índigo, arco-íris, diamante, elas já vêm a vibrar ali, elas já querem é que alguém as ensine como é que eu faço a espeleologia interna, não é? Como é que eu entro para as minhas grutas internas, como é que eu ilumino esses espaços internos e como é que eu faço emergir essa sabedoria. Eu costumo dizer que aquilo que nós chamamos de processo de iluminação, trazendo isto de uma maneira muito simplista, é naquele conceito que diz que nós temos só 10% de consciente e 90% de inconsciente. Cada passinho que nós damos quando meditamos, quando refletimos, é como se nós, em vez de estarmos em 10%, começamos a estar a 11, a 12, a 15, a 20, a 30, a 50, até que é um momento em que aquilo que era inconsciente passa a ser consciente e nós somos o iluminado. Não é? Porque tudo o que era sombra, e eu costumo dizer que sombra é luz que ainda não foi amada. As pessoas têm muito medo das sombras, mas as sombras contêm recursos internos, contêm sabedoria, contêm luz, criatividade, só que são partes de nós que ainda não foram abertas. E então este momento é um momento que nos está a convidar para essa pesquisa interna, porque a informação externa está toda disponível. O mundo, eu costumo dizer que a inteligência 3D pragmática é como se tivesse alcançado o seu limite, sendo que a inteligência artificial pode exponenciar-se, mas como alguém dizia, é o Greg Braden que diz que toda a informação artificial está contida na sílica, e a sílica, como componente, tem um limite de armazenamento que as nossas células não têm. As nossas células são ilimitadas em termos de informação, até porque nós somos campos, não estamos limitados ao nosso corpo. A informação que tu transmites, estás-me a transmitir a mim e a transmitir a todas as pessoas que estão presentes. Nós somos mais como no filme do Avatar, uma rede de informação, uma internet biológica e multidimensional que é ilimitada exponencial e tem uma capacidade exponencial de crescimento, só que para nós a explorarmos, ou seja, a internet externa já está acessível, já sabemos, agora nós precisamos de explorar esta internet interna
esta conexão, esta saber que afinal até já sei, não é? Porque posso saber sem ter que ir à procura numa app ou num telemóvel, porque posso encontrar essa informação conectando. Isto faz-me lembrar aquele livro do Goethe, do Dr. Fausto, não é? Que contava a história daquele médico que queria ter acesso a todo o conhecimento, ler os livros todos que existiam no mundo, e que, claro que, e para isso fez um pacto com o demónio, com o diabo, para poder viver o suficiente ou para poder ter acesso a todos esses livros. E que depois, claro, em troca da sua alma, mas que depois a sua alma acabou por ser recuperada, como em todas as boas histórias, pela mulher que o amava, e foi o amor que o salvou de ficar preso naquele enredo. E o amor é, em última instância, o que está por trás de tudo isto, não é? Isto para fecharmos um bocadinho. O amor é o que está por trás de toda esta informação. O amor é aquele que educa, é aquele que passa informação. Os bons professores são aqueles que amam aquilo que fazem, porque as crianças sentem esse amor e abrem-se a ele. E esse amor, dou sempre o passo atrás, nasce do amor próprio, do amor próprio que o professor tem em si, que os pais têm em si, que os educadores têm em si, e que precisa de ser cultivado como estrutura base de ensino, ou seja, em vez de ser um ensino direcionado para o racional, precisa de começar a ser um ensino direcionado para o cultivo do amor, não é? E da harmonia, porque nós queremos uma sociedade de paz e harmonia, não é? Então esse tem que ser essa a estrutura base, e nós vemos muitos exemplos, felizmente, pelo mundo, em que isso ocorre. Portanto, é porque é possível. E as crianças são ensinadas de outra forma. E acontece, e têm valências e fazem faculdade na mesma, e são educadas pelo amor em vez de serem educadas em estruturas que estão muito fechadas. Então esta é a mensagem. Sim, que é uma queria mensagem, assim a fechar. uma mensagem muito importante, quer para os pais, quer para os professores, quer para as escolas, para nós conseguirmos, de facto, de alguma forma, acompanhar esta nova geração, não é? Que nos está a pedir uma transformação, há bocadinho quando estavas a dizer sobre as perguntas e sobre a curiosidade das crianças. Às crianças de terceiro, quarto ano, eu costumo dizer, olhem, agora eu quero que vocês façam perguntas. Não é, normalmente é sempre o professor a fazer pergunta e elas a responderem. Então façam perguntas. E é super interessante, porque nas primeiras vezes ficam assim meias à toa, mas depois quando começam, é super interessante como elas também gostam desse campo de fazer perguntas, de se questionarem, como isso também é natural nelas, ou seja, essa sementinha da curiosidade está lá, está lá. É mesmo só nós darmos espaço para que esta curiosidade e esta essência possa cada vez mais desabrochar. Então, olha, Michelle, quero-te agradecer muitíssimo por toda a sabedoria que tu trouxeste, por tanta reflexão que nos trazes. Eu não saio daqui a mesma, ou seja, eu não vou sair daqui a pensar da mesma forma, e essa foi a intenção desta live, que nós possamos ver outras perspectivas, que possamos ver e que possamos também de alguma forma contribuir agora para esta geração, para crescerem mais expansivamente e que possam ajudar a construir esta nova humanidade, não é? Nós precisamos muito de construir um mundo com mais paz, com mais empatia, com mais inteligência emocional. Então, compreender estas crianças e todo o conhecimento que hoje nos trouxeste foi essencial. Muito, muito obrigada. Deixa aqui também quem quiser te acompanhar, diz só o nome da tua página que acho que tem aqui, mas... Sim, é o Michel Pó Flourishing, né, do projeto de florescimento da alma e do ser. É isso, a Michelle tem assim também uma missão muito bonita junto de adultos, homens e mulheres, e que contribui verdadeiramente para esta expansão deste ser interno e para este limar as arestas, não é? De alguma forma. Para dizer também que está aqui o Adwilson Almeida, que é psicólogo, e a nossa próxima live vai ser sobre o autismo
com o psicólogo do Wilson. Vai ser assim também uma live muito importante e muito bonita, de certeza. Também é um homem muito inspirador. A próxima segunda-feira voltamos a estar juntos, aqui com um novo tema. Obrigada, Michelle. Um Grata abraço e e boa uma noite a excelente todos. boa noite. Com Obrigada, licença. boa noite.